Na live de hoje eu vou falar sobre dores nas mãos, dores por conta dos movimentos repetitivos, pessoas que sofrem com formigamento, queimação, ardência, dormência ou até fraqueza, não conseguem segurar um objeto durante muito tempo porque sente bastante desconforto. Então vamos lá. Alguém aqui sofre com dores nas mãos? Ou sofre com formigamento nas mãos e nos braços? Se sim, comenta. Boa parte dos nossos trabalhos que a gente realiza no dia a dia, ele é lesivo. Ele vai sobrecarregar a nossa articulação. É inevitável. Vamos supor que a pessoa trabalhe no escritório, é uma secretária e faz bastante digitação. Ela pode sofrer com a síndrome do túnel do carpo, assim como também uma pessoa que trabalha em um açougue ou uma pessoa que trabalha em um frigorífico, realiza muitos movimentos repetitivos, pode sofrer da síndrome do túnel do carpo. Então, primeiro, se você sofre com dor nas mãos, você tem que entender o que você fica fazendo no seu cotidiano, no seu dia a dia. Até pessoas que trabalham mesmo com o celular, mas que precisam ficar muito tempo com o celular nas mãos e ficam digitando. Esse movimento repetitivo, ele vai sobrecarregar a estrutura. O que a gente tem que ter em mente é que você não vai poder parar de trabalhar, você vai ter que continuar trabalhando. O que você vai ter que fazer é alguns ajustes para que esse desequilíbrio que acontece por conta do seu trabalho não seja tão relevante a ter que afastar você do seu trabalho. Se você trabalha com movimentos repetitivos e a sua dor é aqui, eu até pintei para você, aqui, e na metade do dedo aqui, ó. Dor, formigamento, queimação, ardência, fraqueza, alteração de sensibilidade, alteração de temperatura nessa localização, significa que provavelmente você tenha um comprometimento no nervo mediano. Esse nervo ele é responsável pela irrigação dessa estrutura. E aí, quando existe um comprometimento na base, né, esse comprometimento ele vai acontecer aqui, ó. Que é chamado túnel. Por isso que é chamado túnel do carpo. Então, esse comprometimento ele acontece aqui. O movimento repetitivo que você realiza no dia a dia, ó, no caso do mouse. No caso, quem trabalha em frigorífico, pessoas. Então, qualquer movimento repetitivo que você vai estar aumentando a pressão sobre o túnel, pode gerar um comprometimento no nervo mediano. Não necessariamente porque você sente dor nas mãos é a síndrome do túnel do carpo. Então, por isso que hoje eu vou mostrar para vocês 2 testes para identificar se a sua dor realmente é do túnel do carpo ou se você simplesmente está sentindo algum desconforto por conta de algum bloqueio mecânico que você tem nessa estrutura. Eu tenho nos 2 braços. No caso do braço, não é síndrome do túnel do carpo, Rosana, é uma outra disfunção. Pode ser característico de hérnia de disco cervical ou síndrome do desfiladeiro torácico. Não é a síndrome do túnel do carpo. A síndrome do túnel do carpo, ela vai ficar aqui, ó, dessa região para cima. Então, se a sua dor é no braço, ou se o formigamento, queimação, ardência, dormência, sensação de aperto no peito é no braço, ou pode ser a síndrome do desfiladeiro ou a hérnia de disco cervical. Não se caracteriza pela síndrome do túnel do carpo. Beleza. Como eu vou identificar se a minha dor é por conta da síndrome do túnel do carpo? O primeiro teste que a gente vai realizar é chamado teste de Fallen. Testes ortopédicos são testes provocativos. Sendo assim, eu vou provocar a tensão naquela estrutura para corresponder, para me sinalizar se você realmente está sentindo dor nesse local. Se você está com medo de ficar com dor depois, não faça, porque é um teste provocativo. Ele vai provocar mesmo tensão no local, é para doer, para indicar que aquela estrutura realmente está com uma compressão, uma alteração. Então, fique ciente de que quando você realiza um teste ortopédico, o teste é provocativo. É assim que a gente consegue identificar se aquela estrutura realmente está com alguma alteração. Não é para ficar assim ou totalmente relaxado, porque vai dar resultado diferente. Então, você posiciona aqui, ó, tem que ficar retinho os seus dedos. Vamos esperar 1 minuto nesse teste, ó. Dorso da mão encostado com o dorso da mão.
Para quem está entrando agora na live, eu estou realizando um teste ortopédico que indica a síndrome do túnel do carpo. Se você sofre com dores nas mãos, esse teste vai te ajudar a identificar se existe uma compressão no túnel do carpo que está provocando as dores na sua mão. Agora, solta devagar. Comenta aqui o que você sentiu durante o teste e se você conseguiu ficar 1 minuto com as mãos posicionadas. Para pacientes que sentiram desconforto, uma pressão, é indicativo que sim, os seus movimentos repetitivos podem estar gerando uma tensão, mas ainda não é a síndrome. A síndrome do túnel do carpo, quando o paciente realiza esse posicionamento, automaticamente ele fecha ainda mais o carpo, aumentando a tensão. Então o paciente, ou ele não consegue manter durante 1 minuto, porque a dor vai ser muito intensa e ele tem que parar, isso já é indicativo de teste positivo, ou ele até consegue ficar 1 minuto, mas é com muito desconforto e ele começa a sentir sinais de formigamento, queimação e dormência. Então, tem pacientes que vai demorar um pouco mais para os sintomas se apresentarem e outros pacientes já no início do teste não conseguem manter o posicionamento. Isso é indicativo de que o seu teste é positivo. Então, para a pessoa sentir um pouco de dor, um pouco de desconforto, um pouco de incômodo, existe uma informação, uma pressão aqui, mas ainda não é a síndrome. Então, o que já dá para você fazer? Você passar a realizar as técnicas para que você nem chegue nesse nível. Por quê? Esse túnel, depois que a pessoa realiza a cirurgia, ele pode continuar estreitando. É como se, vou dar um exemplo, tá passando várias linhas aqui, ó, e aí tem uma cordinha que aperta. A pessoa realiza a abertura na cirurgia e o corpo pode continuar fechando como um mecanismo de proteção. Então, depois da cirurgia, a pessoa pode continuar sentindo dor. Achei que operar resolvia. Então, Lid, como eu te falei, quando a gente fala sobre cirurgia, eu até era para ter frisado isso na live passada. Eu não estou querendo dizer que cirurgia para alterações musculoesqueléticas não é importante. Ela é importante, mas ela não é a única opção que você deve cogitar para uma disfunção musculoesquelética. Vou dar o exemplo. Quando a pessoa opera a coluna por conta da hérnia de disco, geralmente ela vai na intenção de: eu estou fazendo um alto investimento de um procedimento invasivo e ele deve resolver. Eu não vou fazer mais nada, vai ser só a cirurgia. E aí, o que acontece? Em muitos dos casos, não vou dizer que são todos, mas muitos dos casos o paciente continua sentindo dor. Porque o médico ele fez o que deveria ter feito, ele corrigiu a estrutura. Mas não era só a estrutura que precisava ser corrigida. Era necessário o sistema nervoso estar envolvido junto com o procedimento cirúrgico. Por isso que tem que ser um tratamento em conjunto. O paciente deve realizar a fisioterapia, e quando eu falo sobre fisioterapia, é a fisioterapia não convencional, e também a cirurgia, em alguns casos que é necessária a cirurgia. Não estou querendo dizer que a cirurgia é a primeira opção. A cirurgia, para toda condição musculoesquelética, é sempre a última opção. Eu fiz o exame, deu positivo para a síndrome do túnel do carpo. Já tem 1 ano agora. Eu tenho que fazer a cirurgia? Simon, não é porque tem 1 ano, 2 anos, 3 anos que você tem que fazer a cirurgia. Não é 1 ano que determina se você vai realizar a cirurgia. É o nível de comprometimento e os seus sinais e sintomas. Por quê? Eu tenho 1 ano que eu estou com essa dor, então eu vou realizar a cirurgia. Mas se você nem realizou o tratamento conservador, por que você já vai pular essa fase? Não tem escolha, gente. Não tem opção. Ou você faz a fisioterapia antes, ou você faz a fisioterapia depois. E a fisioterapia depois que você já operou é muito mais dolorosa. É muito mais dolorosa. O teste em si, onde gera desconforto? Na região do punho e nas mãos. Nesse trajeto aqui que você vai sentir desconforto. Alguns mais, outros menos. Já fiz o tratamento, mas não abaixou as dores. Qual foi o tratamento que vocês já fizeram? O que era feito lá? Era choquinho, massagem infravermelho? É aí mesmo. Já fiz a fisioterapia várias vezes e tudo, a acupuntura. Tô fazendo a academia só para movimentar, para poder movimentar. Academia também é bom, musculação também é bom. A minha dor não passa. Alivia. Doutora, serve para tontura? Só choquinho. Exatamente, gente. O que o choquinho vai fazer? Toda vez que você for cogitar um tratamento, você tem que se perguntar e até perguntar para o profissional.
para todos os profissionais, seja fisioterapeuta, médico. Você vai perguntar o que esse tratamento vai fazer. O que o choquinho vai fazer? O choquinho, aqui na nossa pele, a gente tem receptores. E esses receptores, eles comunicam a gente da temperatura, da sensibilidade. Por exemplo, eu consigo colocar uma caneta na sua mão, você de olho fechado, e você sabe identificar que é uma caneta. Como que você sabe que é uma caneta se você não está vendo? Eu consigo colocar um esmalte na sua mão e você sabe que é um esmalte. Por quê? Por conta dos seus receptores. Você tem receptores que te dão sensibilidade, mas que também te comunicam dor. Quando a gente coloca o dedo no fogo, automaticamente a gente tira, porque começa a esquentar e os receptores falam para você, vai machucar, se você deixar aí vai queimar. Então você tem um reflexo de tirar. Quando você faz choquinho, o objetivo do choquinho é reduzir essa informação dos receptores. E aí você sente aquela analgesia. Mas quando você volta para casa ou no outro dia você começa a movimentar, volta a sua dor. Por que voltou a dor? Lembra o que eu falei? O que é a síndrome do túnel do carpo? É um fator, eu tinha que ter uma xuxinha aqui, é um fator compressivo. Então, o objetivo do tratamento, o tratamento que vai funcionar, é um tratamento que faça isso. Descomprime, volta a informação e o paciente para de sentir dor. Isso acontece também no nervo ciático, na dor ciática. Qual é o objetivo do tratamento? Tudo que vai promover só analgesia vai aliviar, mas como é algo compressivo, o paciente vai voltar a sentir dor. Enquanto essa pessoa não fizer um tratamento de descompressão, essa pessoa vai continuar sentindo dor. É isso, gente. Se você deseja realizar um atendimento de fisioterapia para dor na coluna, hérnia de disco, síndrome do túnel do carpo, síndrome do desfiladeiro torácico ou qualquer outra alteração musculoesquelética, tem o meu contato aqui na bio, que você pode marcar sua consulta online e a gente realizar esse atendimento à distância. O atendimento online, ele tem essa possibilidade do paciente realizar todas as técnicas, receber o meu tratamento exclusivo em forma de vídeo. Então, se você deseja realizar esse atendimento, me manda lá o seu caso clínico, manda os seus exames também, se você tiver, e se os seus exames forem recentes, assim a gente pode conversar qual a melhor maneira da gente realizar esse atendimento. Muito obrigada a todos que estiveram presentes aqui.